Olha, não compra nenhum material de construção para sua laje sem assistir esse vídeo. Você precisa entender as vantagens, as desvantagens da laje de isopor. Assim você vai evitar grande dor de cabeça e vai saber como proceder os trabalhos. Nos próximos minutos eu vou te mostrar um comparativo entre a laje de isopor e a laje com enchimento cerâmico. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Sou o engenheiro Pedro Rodrigues e vamos falar sobre a laje de isopor, que gera tantas dúvidas. Antes de qualquer coisa, você precisa compreender que a laje ela é dimensionada conforme a sua sobrecarga. De forma bem descomplicada, a sobrecarga seria o peso que vai atuar naquela estrutura. Por exemplo, a carga de uma biblioteca cheia de estantes de livros, uma sala de estar em uma residência médio padrão, ou seja, a finalidade que aquela laje ela vai ter dentro daquela edificação. Quanto maior for o peso, maior vai ser a solicitação da laje e, por consequência, provavelmente maior vai ser a espessura dessa laje. A laje de isopor, aliás, o nome correto seria laje de EPS, já que isopor se trata de uma marca e ela é uma variação entre os tipos de laje. Os componentes básicos para execução desse tipo de laje, ele vai contar com uma capa de concreto, o elemento de enchimento, que no caso seria o EPS, a vigota. Falando em vigota, eu preciso que você entenda que existem alguns materiais que podem ser aplicados nesse tipo de situação. Calma que eu vou te explicar. O primeiro modelo de vigota com concreto armado, ele é semelhante a um T investido. Nós também temos a vigota com concreto protendido, que ele vai ser um pouco mais robusto que o anterior. E por fim, nós vamos ter um modelo de vigota treliçada, que é uma sapata e uma treliça. Esse último modelo que eu te falei de vigota treliçada é o mais popular para fazer residências e também questão de sobrado. Provavelmente você já deve ter visto esse modelo de vigota treliçada. Bom, agora que você já sabe a existência desses três modelos de vigota, nós temos que saber como aplicar e quais são as situações. As vigotas do tipo trilho em concreto armado e concreto protendido, elas vão ser aplicadas para vencer grandes vãos e também em situações onde nós temos uma elevada sobrecarga, porque isso vai ajudar a minimizar os efeitos e, por consequência, diminuir a espessura daquela laje. Já a vigota treliçada, ela vai ser recomendada para vãos pequenos e médios, aonde a sobrecarga não é muito elevada. Como que eu te falei anteriormente, esse tipo de vigota treliçada, ele é aplicado em sobrados e também em residências. Antes de continuar, eu peço que você se inscreva no canal e também ative o sininho. Bora conhecer mais um pouco desse tipo de laje de isopor. Quando nós falamos de EPS, que é uma espécie de poliestireno expandido, nós precisamos fazer um breve comparativo com a lajota cerâmica. Assim você vai ter uma noção qual que é o melhor sistema sem sofrer qualquer tipo de influência. Porque não adianta eu vir aqui falar apenas para você que a laje de isopor ela vai ser melhor. Vai ser melhor em relação ao quê? Por isso que nós devemos fazer a comparação entre dois sistemas para saber qual que é aquele que desempenha melhor papel dentro da situação que nós temos. Assim nós vamos ser justos na análise. O primeiro item que eu quero abordar aqui com você, presta muita atenção, que é a questão do isolamento térmico e acústico. Ambas as peças são excelentes opções para isolamento térmico e acústico, só que o isopor ele tem um volume maior de preenchimento, mesmo sendo um material mais leve que a lajota cerâmica. Analisando de forma minuciosa a lajota com EPS, ela tem uma vantagem que possibilita que o ambiente ele fica menos quente e também menos absorção de barulho de vizinhos. Por exemplo, se você mora em um apartamento, isso pode ser um ponto muito positivo para você minimizar os barulhos em relação ao pavimento superior. Outro ponto que eu quero tocar aqui com você é a questão da resistência do material. Quem que você acha que é mais resistente? Se é a lajota com EPS ou a lajota com material cerâmico? Por questões mecânicas, o EPS tende a ser mais frágil que a lajota cerâmica. Só que esse critério não faz sentido para a laje de isopor, visto que o material de enchimento ele tem papel apenas de ocupar aquele espaço do concreto removido. Por isso, nós não podemos falar que esse tipo de laje ele é fraco, ou que não vai aguentar o peso do piso, já que não cumpre uma função estrutural apenas de material inerte. Então aqui nesse quesito, esses dois materiais eles vão desempenhar o mesmo papel em questão de resistência. Outra questão também é a questão do peso da estrutura. Esse item aqui é muito bacana de nós tocarmos no assunto. Se eu fosse fazer um top 5, esse provavelmente seria entre o primeiro ou segundo lugar. Por quê? Ele acaba que complementa o anterior que nós falamos, que é a resistência do material,
onde o uso do material de enchimento ou inerte, ele diminui muito o peso da edificação. Vamos fazer uma pausa para refletir o seguinte: quem você acha que é mais pesado, o concreto ou o EPS? Óbvio que o concreto, certo? Se nós estamos removendo aquele concreto que nós não precisamos naquela parte na laje e substituindo pelo EPS, a edificação tende a ter um vazio, ou seja, uma diminuição no peso da laje. Nós temos uma playlist completa sobre estruturas primeiros passos. Apenas fazendo uma revisão sobre laje, a laje ela vai descarregar o seu peso nas vigas, as vigas vai descarregar nos pilares, os pilares vai descarregar nas fundações e assim por diante. Não sei se você consegue perceber aonde eu quero chegar com você, mas se nós temos uma laje com peso muito alto, provavelmente as vigas, os pilares, as fundações terão maiores dimensões e, por consequência, isso vai encarecer muito a sua obra. Quando nós fazemos a substituição do concreto para a lajota de EPS, que seria a lajota de isopor, nós temos uma grande economia em termos dos itens que compõem a estrutura. Isso é um ponto super positivo para o bolso do consumidor e também questão do meio ambiente. Se nós estamos adotando uma laje de isopor que tem a redução do seu peso, os outros elementos, vigas, pilares e fundações, também vai ter uma redução nas suas dimensões. Outro ponto que eu quero aqui tocar com você, provavelmente é algo que muitas pessoas pesquisam, é a questão do preço. A lajota de EPS, na maioria dos casos, elas serão vendidas em pacotes com algumas unidades. O valor médio para a placa adotada na laje H8, quando eu falo H8, é uma laje com altura de 8 centímetros. Ela vai custar aproximadamente entre R$ 7 a R$ 8, com dimensões de 33 por 100 por 8 centímetros. Esse valor entre R$ 7 e R$ 8 é até o presente momento que esse vídeo foi publicado. Pode ter sofrido algum tipo de alteração. Já a lajota cerâmica para o mesmo tipo de laje, ou seja, H8, ela vai estar na faixa entre R$ 2 a unidade. Porém, as dimensões da lajota cerâmica vai ser 30 por 28 centímetros. No caso, você precisa comprar mais lajotas cerâmicas para chegar no comprimento de 1 metro, sendo que uma placa de EPS já é o suficiente para vencer 1 metro. Então nós temos que colocar na balança quantas lajotas cerâmicas que eu vou precisar para ter 1 metro de comprimento. Não estou levando em consideração a questão de área, apenas de comprimento, já que a lajota de EPS ela vai ter a dimensão de 33 por 100 por 8 e a lajota cerâmica 30 por 20 por 8 centímetros. Então nós temos uma pequena variação entre esses dois tipos de materiais de enchimento. Mesmo assim, a lajota cerâmica ela vai ter uma pequena diferença, sendo mais barato em comparação à lajota de EPS. Presta bem atenção nesse próximo item, pessoal. Muita gente boa está errando nessa parte aqui, que é a questão da mão de obra. Durante a compra e a montagem, nós precisamos levar o material da loja até a obra, certo? É muito mais fácil fazer o carreto do EPS pelo seu peso e também na questão de subir esse material durante a montagem, o que não vai desgastar e nem demandar muito tempo dos colaboradores. Isso acaba reduzindo o tempo de execução da sua laje. Esse outro ponto aqui que nós vamos conversar é um ponto que gera muitas dúvidas. Quando nós fazemos o acabamento da lajota cerâmica, ele é muito fácil, já que ele tem as suas saliências na sua superfície, o que vai gerar uma melhor aderência. Então a lajota cerâmica ela não vai gerar tanto trabalho na questão do acabamento. Porém, quando se trata da laje de isopor, o pessoal tem uma certa resistência, já que o isopor ele tem a sua superfície mais lisa. Mas hoje no mercado nós temos aditivos capazes de contornar essa situação. Por exemplo, como a tecnologia do chapisco rolado, ou também nós podemos utilizar o aditivo, que é o mais famoso, é o Bianco. Já comentamos isso inúmeras vezes lá no nosso Instagram, @estruturasibim. Se você não segue, segue lá que você vai complementar todos os assuntos. Outra possível solução também na questão do acabamento é utilizar do forro rebaixado, mas isso vai depender do projeto e também questões de orçamento. Agora que você está familiarizado com a questão da laje de isopor, vamos passar rapidamente a forma de montagem, pode ser? A primeira etapa que nós devemos fazer na montagem desse tipo de laje é fazer um nivelamento onde será o escoramento. Esse serviço de escoramento ele pode ser feito por meio de pontaletes, tábuas. Caso a laje já tenha contraflecha, já é bom deixar preparado essa situação. Já a segunda etapa é posicionar as vigotas respeitando os espaçamentos. As vigotas podem ser apoiadas sobre a estrutura de concreto armado, pelo menos 5 centímetros, entrando ali naquela parte de apoio.
Outra possibilidade de posicionar as vigotas, nós podemos apoiar elas na alvenaria. Porém, você vai precisar distribuir uma ferragem formando uma cinta. O apoio vai ser semelhante ao anterior, onde você precisa introduzir pelo menos 5 centímetros de apoio. A terceira etapa seria posicionar os elementos de enchimento, que no caso seria o EPS, também verificar a questão da parte elétrica, caixa de passagem, tudo já deve estar prontinho para depois receber a concretagem. A quarta etapa, muito importante isso, presta atenção, que é adicionar a armadura de distribuição e também negativas, quando contém no projeto. Essa armadura negativa ela vai estar na parte superior da lajota. Se você gosta de capricho e quer entregar um serviço bacana, a limpeza do material, que é essa quinta etapa, você deve fazer antes de receber a concretagem, porque isso nós vamos evitar questões de manifestações patológicas. Querendo ou não, durante a montagem da laje de isopor, nós temos requisitos de poeira ou agentes que podem prejudicar o nosso concreto. E chegou a etapa tão aguardada que é a concretagem da capa de concreto. Assim que você fizer a concretagem dessa capa, faça o adensamento desse concreto de forma correta e também faça uma boa cura. A última etapa vai ser remover o escoramento, que vai depender das recomendações do projetista, que pode variar entre 15, 21 ou 30 dias. Para fechar com chave de ouro, eu quero te mostrar um exemplo prático do comparativo entre as lajes para uma residência de 200 metros quadrados. Nós temos o comparativo aqui para uma laje H8 mais 5 de capa. Lembra que eu te falei lá atrás que esse H8 está relacionado à questão da altura da sua montagem e posteriormente ele vai receber 5 centímetros de capa? Então vamos ver aqui. Se for lajota cerâmica, nós vamos precisar de aproximadamente 2.500 lajotas, que vai gerar um peso na nossa estrutura de 7.062 kg. Agora, se o material de enchimento for EPS, o famoso isopor, nós vamos precisar para essa residência, com as mesmas características de laje, nós vamos precisar de 13,44 metros quadrados de lajota de EPS, que vai gerar um peso na nossa edificação de 141 kg. Agora, quando nós tratamos de vigotas, para laje com material cerâmico, nós vamos precisar de uma quantidade de 472 metros e isso vai gerar um peso na nossa estrutura de 4.242 kg. Se nós pegarmos e fizermos um somatório do material de enchimento, que são as lajotas cerâmicas, mais as vigotas, vai gerar um peso total de aproximadamente 11.310 kg. Guarda bem esse peso aí, que nós vamos voltar daqui a pouco nele. Agora, quando nós temos as vigotas para laje de isopor, ela vai precisar de 402 metros, que vai gerar um peso de 3.708 kg. Se nós fizermos o somatório do material de enchimento, que deu 141 kg, mais esse peso de 3.708, nós vamos chegar num peso de 3.849 kg. Tá vendo essa discrepância de valor? Se nós adotarmos a laje de isopor, nós vamos ter uma redução do peso de 7.460 kg. Então, a laje de isopor ela sai na frente em relação à questão do peso entre as vigotas e também o material de enchimento. Outro item que eu quero tocar aqui com você é a questão do tempo de montagem. Se nós levarmos em consideração que nós vamos utilizar 6 homens para fazer essa montagem, na laje com material cerâmico, nós vamos precisar de 6 dias para fazer essa montagem. Já em contrapartida, nós vamos ter que esse tempo de montagem para laje de isopor, ou seja, EPS, nós precisamos de 3 dias. Aqui nós vamos ter uma economia do tempo de montagem de aproximadamente 50% desse tempo. Mais uma vez, a laje EPS ela sai na frente na questão de montagem. Outro item também muito importante aqui é a questão do consumo de concreto. Quem que você acha que consome mais concreto? A laje de material cerâmico ou com material EPS? Levando em consideração que a laje cerâmica ela vai ter um consumo de 12,49 metros cúbicos de concreto e a laje de EPS ela vai ter um consumo de 11,49 metros cúbicos de concreto, nós vamos ter uma economia de aproximadamente 8%. Então, mais uma vez, a laje de isopor ela sai na frente. É importante você fazer essas considerações, esses contrapontos, para você saber se você vai reduzir peso naquela determinada faixa, porque isso tudo vai influenciar no custo final da sua laje. Se você gosta do assunto e quer aprofundar cada vez mais na construção civil, eu te faço convite para conhecer os cursos disponibilizados lá no site estruturasebim.com. Lá você vai encontrar cursos de Revit, estruturas, livros e outros assuntos que eu tenho a certeza
que serão valiosos para a sua formação. Não se esqueça de se inscrever no canal, já que tem muita gente assistindo e consumindo os nossos materiais e se esquecendo de se inscrever no canal, que isso ajuda muito a nós continuarmos o nosso trabalho e trazer mais conteúdos relevantes e úteis para a sua formação. Posso contar com sua ajuda, pessoal? Ficarei muito agradecido pelo apoio e até o próximo vídeo.